Ela me pediu relacionamento aberto e quando recusei, revelou que nosso filho pode não ser meu. Sabe aquele momento em que você está vivendo sua vida normalmente, achando que tudo está sob controle, e de repente o chão se abre debaixo dos seus pés? Foi exatamente isso que aconteceu comigo numa quinta-feira à noite, dessas bem comuns, sem nada de especial. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, cansado depois de um dia cheio de reuniões e prazos apertados, e tudo o que eu queria era jantar, brincar um pouco com meu filho e relaxar no sofá assistindo alguma bobagem na televisão. A Camila estava estranha há algumas semanas, eu tinha percebido, mas toda vez que perguntava se estava tudo bem ela dizia que sim, que era só estresse do trabalho, coisas normais. Eu acreditava porque eu não acreditaria? Éramos casados há 6 anos, tínhamos construído uma vida juntos, tínhamos o Miguel, nosso filho de 4 anos que era a razão da minha existência. Nunca passou pela minha cabeça que o que viria a seguir mudaria completamente tudo o que eu conhecia sobre minha própria vida. Fiquem comigo até o final dessa história porque o que aconteceu depois dessa noite foi uma montanha-russa de emoções que eu nunca imaginei que seria capaz de sentir. Vocês já passaram por algo que mudou completamente a percepção que tinham da própria realidade? Comentem aí embaixo porque tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com partes dessa história. Então, como eu estava dizendo, cheguei em casa naquela quinta-feira e a Camila estava sentada na sala, o que já era estranho porque normalmente ela estaria na cozinha preparando o jantar ou brincando com o Miguel. Mas não, ela estava ali, parada no sofá, com aquela expressão séria que eu não conseguia decifrar direito. Perguntei onde estava o Miguel e ela disse que tinha pedido para a mãe dela buscar na escolinha e ficar com ele por umas horas porque precisávamos conversar. Meu coração já deu uma acelerada nessa hora, sabe? Aquela frase nunca é boa notícia. Precisamos conversar. 4 palavras que podem significar tantas coisas ruins. Sentei na poltrona em frente a ela, afrouxei a gravata e esperei. O silêncio na sala era tão pesado que eu conseguia ouvir o relógio da parede fazendo aquele tic-tac irritante. A Camila respirou fundo várias vezes, como se estivesse reunindo coragem para falar algo muito difícil, e então finalmente abriu a boca. Ela disse que não estava feliz, que sentia falta de algo na vida dela, que o casamento tinha se tornado uma rotina monótona e que ela precisava de mais. Mais o que? Eu perguntei. E foi aí que ela soltou, e ela queria um relacionamento aberto. Gente, eu preciso que vocês entendam o choque que foi ouvir isso. Relacionamento aberto. Ela queria permissão para se envolver com outras pessoas enquanto continuávamos casados. Eu fiquei completamente mudo por uns bons 30 segundos, só olhando para ela tentando processar se aquilo era real ou se eu estava tendo algum tipo de pesadelo muito vívido. Balancei a cabeça, pedi para ela repetir porque achei que tinha entendido errado. E ela repetiu, com todas as letras. Disse que tinha lido sobre o assunto, que conhecia casais que praticavam e eram felizes, que não significava que ela não me amava, mas que precisava explorar outras conexões, outras experiências. Vocês conseguem imaginar como eu me senti? Ali estava eu, trabalhando feito um condenado para sustentar a família, para dar uma vida confortável para ela e para o Miguel, chegando em casa todo dia mesmo exausto e tentando ser um bom marido e um bom pai, e agora ela estava me dizendo que eu não era suficiente. Que ela precisava de outros homens na vida dela. Como vocês reagiriam a isso? Porque eu, sinceramente, não sabia se ria, se chorava ou se gritava. Tentei manter a calma, tentei entender o lado dela. Perguntei se era algo que eu tinha feito ou deixado de fazer, se tinha alguma coisa específica que estava faltando na nossa relação que eu pudesse melhorar ou mudar. A Camila balançou a cabeça e disse que não era sobre mim, que era sobre ela mesma, sobre as próprias necessidades e desejos dela que tinham sido reprimidos por anos. Reprimidos por anos. Quer dizer que durante todo o nosso relacionamento ela estava se sentindo assim e nunca me contou? Nunca deu uma chance de conversarmos sobre isso antes de chegar nesse ponto? Eu senti uma mistura de raiva, tristeza e confusão que é difícil até de descrever. Respirei fundo, olhei nos olhos dela e dei minha resposta, é não. Eu não aceitaria um relacionamento aberto. Não era isso que eu queria para o meu casamento, para minha família. Se ela não estava feliz comigo, se precisava de outras pessoas, então talvez fosse melhor separarmos porque eu não ia viver numa situação dessas. Acredito em compromisso, em fidelidade, em construir algo sólido com uma pessoa. Esse negócio de relacionamento aberto pode funcionar para alguns, mas definitivamente não era para mim. E eu disse isso para ela com toda clareza. O rosto da Camila mudou completamente quando ouviu minha resposta. A expressão dela passou de esperançosa para chocada, depois para algo que parecia pânico. Ela se levantou do sofá, começou a andar de um lado para o outro da sala, passou as mãos pelo cabelo várias vezes, e eu podia ver que ela estava tendo algum tipo de conflito interno muito sério. Fiquei ali sentado, observando, esperando para ver o que viria a seguir. E então ela parou na minha frente, com os olhos já cheios de lágrimas, e soltou a bomba que destruiu meu mundo. Ela disse, e eu nunca vou esquecer as palavras exatas, você talvez devesse reconsiderar sua resposta porque existe a possibilidade de que o Miguel não seja seu filho biológico.
Gente, vocês precisam entender que nesse momento meu cérebro simplesmente parou de funcionar. Foi como se alguém tivesse desligado um interruptor dentro da minha cabeça. Miguel não ser meu filho? O menino que eu vi nascer, que eu segurei pela primeira vez na sala de parto com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, que eu cuidei em todas as noites em claro quando era bebê, que eu ensinei a andar, a falar, a andar de bicicleta? Como assim ele podia não ser meu filho? Pedi para ela explicar, mas minha voz saiu tão fraca que mal consegui me ouvir. A Camila se sentou de novo, as lágrimas agora caindo livremente pelo rosto dela, e começou a contar uma história que eu nunca imaginei que ouviria. Ela disse que há 5 anos, antes de descobrir que estava grávida do Miguel, ela teve um caso com um cara do trabalho. Foram alguns encontros, segundo ela, algo que durou cerca de 2 meses. Ela jurou que terminou tudo com ele antes mesmo de saber da gravidez, mas quando fez o teste deu positivo, percebeu que as datas coincidiam tanto comigo quanto com esse outro homem. E ela simplesmente decidiu não contar nada, assumir que o bebê era meu, e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Ela tomou uma decisão unilateral sobre algo que mudaria completamente minha vida, e me manteve na escuridão durante 4 anos inteiros. 4 anos em que eu acordei todo dia como pai do Miguel, sem nunca desconfiar que existia essa possibilidade pairando sobre nossas cabeças. Eu simplesmente não conseguia processar tudo aquilo. Levantei da poltrona, acho que meu corpo entrou em modo automático, e comecei a andar pela casa sem destino. Passei pelo quarto do Miguel e vi os brinquedos espalhados pelo chão, os desenhos dele pregados na parede, a caminha com o edredom do Homem-Aranha que ele amava. Cada objeto naquele quarto era uma memória, um momento nosso juntos. As vezes que li histórias para ele dormir, as manhãs em que ele pulava na minha cama para me acordar, as tardes em que brincávamos de super-heróis. Será que tudo aquilo não significava nada se ele não fosse biologicamente meu filho? Será que o amor que eu sentia por ele era de alguma forma menos real, menos válido? Essas perguntas começaram a martelar na minha cabeça e eu simplesmente não tinha respostas. A Camila tinha vindo atrás de mim e estava parada na porta do quarto, ainda chorando, dizendo que se arrependia, que deveria ter contado antes, que tinha medo de me perder. Eu olhei para ela e perguntei a única coisa que fazia sentido perguntar naquele momento: por que agora? Por que revelar isso justamente agora, depois de todos esses anos? A resposta dela foi ainda mais chocante. Ela disse que o cara do trabalho, aquele com quem ela teve o caso, tinha voltado a trabalhar na mesma empresa depois de uns anos fora. Eles tinham se reencontrado há alguns meses e começaram a conversar de novo. E foi aí que ela começou a questionar as próprias escolhas, começou a se perguntar como seria a vida dela se tivesse ficado com ele ao invés de comigo. O pedido de relacionamento aberto não era aleatório, era uma tentativa de ter os dois mundos, de manter a segurança da família que construímos enquanto explorava o que poderia ter com esse outro cara. E quando eu recusei, ela entrou em pânico e jogou essa bomba sobre a paternidade do Miguel como uma espécie de trunfo, como se isso pudesse me fazer mudar de ideia. Vocês conseguem acreditar nisso? Ela estava usando o meu próprio filho, a possibilidade de ele não ser meu filho, como uma arma numa negociação sobre relacionamento aberto. Que tipo de pessoa faz isso? Saí de casa naquela noite. Simplesmente peguei as chaves do carro e saí sem saber para onde ir. Acabei parando num posto de gasolina 20 minutos depois porque percebi que estava dirigindo no automático e poderia causar um acidente. Sentei ali no estacionamento do posto e finalmente desabei. Chorei como não chorava desde que meu pai morreu anos atrás. Chorei pela traição, pela mentira, pela incerteza, por tudo que estava desmoronando ao meu redor. Liguei para o meu melhor amigo, o Ricardo, e contei tudo. Ele ficou tão chocado quanto eu, me ofereceu o sofá da casa dele para eu dormir, disse que podia ficar lá o tempo que precisasse. Passei 3 dias na casa do Ricardo, 3 dias em que mal consegui comer ou dormir, só pensando em tudo o que tinha acontecido. A Camila me ligava constantemente, mandava mensagens implorando para conversarmos, dizendo que amava nossa família, que queria consertar as coisas. Mas como consertar algo assim? Como voltar atrás de uma mentira que durou 4 anos? No 3º dia, tomei uma decisão. Voltei para casa, não para reconciliar, mas para estabelecer os próximos passos. A primeira coisa que eu precisava era da verdade. Precisava saber se o Miguel era realmente meu filho biológico. Não porque isso mudaria o amor que eu sentia por ele, mas porque ele merecia saber a verdade, e eu também. Falei para Camila que faríamos um teste de paternidade imediatamente. Ela concordou, ainda esperançosa de que poderíamos superar tudo aquilo se o teste provasse que eu era o pai. Mas eu já tinha decidido que, independente do resultado, nosso casamento havia acabado. A confiança estava quebrada de uma forma irreparável. Como eu poderia continuar com alguém que me enganou durante anos, que só revelou a verdade quando foi conveniente para ela, que estava disposta a usar nosso filho como moeda de troca? Marcar o teste de paternidade foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Tive que explicar para o Miguel, de uma forma que uma criança de 4 anos pudesse entender, que ele precisava fazer um exame. Ele não gostou da ideia da agulha, chorou um pouco, mas eu segurei a mão dele e prometi que logo acabaria.
e enquanto a enfermeira coletava o sangue dele, eu olhava para aquele rostinho, para os olhinhos castanhos que eram tão parecidos com os meus, para o cabelo cacheado que ele tinha puxado de mim, e pensava em como era possível que ele não fosse meu filho. Mas também sabia que genética podia ser enganosa, que semelhanças físicas não provavam nada. O laboratório disse que o resultado ficaria pronto em 2 semanas. 2 semanas que pareceram 2 anos. Vocês já passaram por uma situação em que cada dia parece durar uma eternidade? Em que você acorda e a primeira coisa que pensa é aquilo que está te atormentando? Foi assim que eu vivi durante aquele período. Durante essas 2 semanas, continuei morando na casa do Ricardo, mas via o Miguel todos os dias. Não conseguia me afastar dele, não conseguia tratá-lo diferente. Buscava ele na escolinha, levava para tomar sorvete, brincava no parque, fazia tudo o que sempre fiz. Porque para mim ele continuava sendo meu filho. O Miguel perguntava por que o papai não estava dormindo em casa e eu inventava desculpas, dizia que estava fazendo uma reforma no quarto, que logo voltaria. Ele aceitava as explicações com aquela inocência de criança que parte o coração. A Camila tentava conversar comigo sempre que eu ia buscar ou deixar o Miguel, mas eu mantinha as conversas estritamente sobre assuntos práticos, sobre a rotina dele, sobre o que ele precisava. Não tinha energia emocional para discutir o relacionamento naquele momento. Meu foco estava todo em aguentar até o resultado do teste sair. Finalmente chegou o dia. Recebi um e-mail do laboratório dizendo que o resultado estava disponível no portal deles. Eu estava no trabalho quando vi a notificação no celular e simplesmente não consegui me concentrar em mais nada. Pedi uma pausa, fui para o banheiro, tranquei a porta da cabine e abri o site no celular com as mãos tremendo tanto que quase deixei o aparelho cair. Coloquei meu login e senha, acessei a área de resultados, e lá estava o relatório em PDF. Levei uns 5 minutos só encarando o arquivo antes de ter coragem de abrir. Quando finalmente cliquei, a primeira coisa que vi foi uma porcentagem em 99,9% de probabilidade de paternidade. Eu era o pai biológico do Miguel. Não existia dúvida, não existia margem de erro. Aquele menino era meu filho de sangue. Vocês não têm ideia do alívio que senti naquele momento. Foi como se um peso gigantesco tivesse sido tirado das minhas costas. Mas junto com o alívio veio uma raiva ainda maior da Camila. Ela tinha me feito passar por todo aquele inferno, tinha colocado em dúvida algo tão fundamental quanto a paternidade do meu próprio filho, por causa de uma possibilidade que ela nunca teve certeza se era real. Saí do trabalho mais cedo naquele dia e fui direto para casa. A Camila estava lá, esperando, claramente tão ansiosa quanto eu pelo resultado. Mostrei o papel para ela sem dizer nada. Vi o rosto dela se iluminar, vi ela começar a sorrir, vi ela vir em minha direção como se fosse me abraçar. Dei um passo para trás. Ela parou, confusa, e perguntou se eu não estava feliz. Feliz? Claro que eu estava feliz por saber que o Miguel era meu filho. Mas isso não mudava nada em relação a nós dois. Ela tinha mentido para mim durante 4 anos. Tinha escondido uma traição, tinha escondido a possibilidade de que meu filho não fosse meu, e só contou quando achou que isso seria útil para ela. Que tipo de base era essa para um casamento? Como eu poderia confiar nela novamente depois de tudo isso? A Camila começou a chorar de novo, dizendo que cometeu um erro terrível, que estava disposta a fazer qualquer coisa para reconquistar minha confiança, que não queria que nossa família se separasse. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Disse a ela que queria o divórcio. Que faríamos tudo da forma mais civilizada possível por causa do Miguel, que ele não tinha culpa de nada e merecia ter ambos os pais presentes na vida dele, mas que como casal nós tínhamos acabado. Ela tentou argumentar, tentou me convencer a dar uma segunda chance, mas eu estava irredutível. Algumas coisas não têm volta, e o que ela fez comigo, o que ela fez com nossa família, estava nessa categoria. Contratei um advogado na semana seguinte e demos início ao processo de divórcio. Felizmente conseguimos entrar em acordo sobre a maioria das coisas, especialmente sobre a guarda compartilhada do Miguel. Ele passaria uma semana comigo e uma semana com ela, e teríamos liberdade para ver ele sempre que quiséssemos respeitando o tempo do outro. Contar para o Miguel sobre a separação foi a conversa mais difícil da minha vida. Como você explica para uma criança de 4 anos que o papai e a mamãe não vão mais morar juntos? Fizemos juntos, eu e a Camila, sentamos com ele e explicamos que às vezes adultos precisam morar em casas diferentes, mas que isso não mudava o quanto amávamos ele. Que ele teria 2 quartos agora, 2 casas, e que tanto o papai quanto a mamãe estariam sempre lá para ele. O Miguel não entendeu completamente no começo, fez perguntas que partiam meu coração. Perguntou se era culpa dele, se tinha feito alguma coisa errada. Segurei ele no colo e expliquei que não, que nada disso era culpa dele, que ele era a melhor coisa que tinha acontecido na minha vida e que eu seria sempre o pai dele, não importava o que acontecesse. Vocês que são pais sabem como é devastador ver seu filho sofrendo por causa de decisões que você tomou, mesmo quando essas decisões eram necessárias. Os primeiros meses após a separação foram extremamente difíceis. Aluguei um apartamento de 2 quartos perto da antiga casa para ficar próximo do Miguel.
Decorei o quarto dele do jeito que ele gostava, com posteres de super-heróis e prateleiras cheias de brinquedos. Nas semanas em que ele estava comigo, eu vivia para aquele menino. Acordava cedo para preparar o café da manhã favorito dele, levava na escola, buscava, ajudava com a lição de casa, brincávamos até a hora de dormir. Nas semanas em que ele estava com a Camila, a solidão era sufocante. O apartamento ficava silencioso demais, vazio demais. Mas aos poucos fui me adaptando. Comecei a sair com amigos de novo, retomei hobbies que tinha abandonado, voltei para a academia. Lentamente fui reconstruindo minha vida como homem solteiro e pai divorciado. Através de conversas com amigos mútuos, soube que a Camila tinha começado um relacionamento com aquele cara do trabalho, o mesmo que tinha sido o motivo de toda aquela situação. Aparentemente era isso que ela queria o tempo todo, mas não teve coragem de simplesmente terminar comigo e ir atrás dele. Preferiu tentar ter os dois, e quando não conseguiu, destruiu tudo com as revelações que fez. Não vou mentir, no começo doeu saber disso. Doeu imaginar que ela estava com ele, que talvez estivesse até apresentando ele para o Miguel. Mas com o tempo percebi que não importava. Ela tinha feito a escolha dela, e eu tinha feito a minha. E a minha escolha foi preservar minha dignidade, minha saúde mental, e garantir que o Miguel crescesse vendo que é possível se manter firme nos próprios valores mesmo quando é difícil. Hoje, 1 ano e meio depois daquela quinta-feira que mudou tudo, posso dizer que estou bem. Não foi fácil chegar aqui, teve muita terapia pelo meio do caminho, muitas noites difíceis, muitos momentos de dúvida. Mas estou bem. O Miguel está se adaptando bem à nova rotina, na verdade ele até gosta de ter 2 quartos e 2 casas. Mantenho uma relação cordial com a Camila por causa dele, conversamos sobre escola, médicos, atividades, mas nada além disso. Ela tentou algumas vezes retomar assuntos do passado, pedir desculpas de novo, mas eu sempre corto educadamente. Não há nada a ser dito, não há perdão a ser dado. Ela fez as escolhas dela e tem que viver com as consequências. Conheci algumas mulheres nesses meses, nada sério ainda, mas estou aberto a reconstruir minha vida amorosa quando encontrar alguém que vale a pena. Alguém que entenda o valor da honestidade, da lealdade, do compromisso. Alguém que não veja o relacionamento como uma prisão, mas como uma parceria construída com respeito mútuo. Uma das coisas mais importantes que aprendi com tudo isso é que paternidade vai muito além de biologia. Durante aquelas 2 semanas esperando o resultado do teste, eu tive que enfrentar a possibilidade real de que o Miguel não fosse meu filho biológico. E sabe o que descobri? Que não mudaria nada. Ele seria meu filho de qualquer jeito porque paternidade é sobre presença, é sobre amor incondicional, é sobre estar lá todos os dias fazendo o melhor que você pode. O teste só confirmou o que eu já sabia no coração, mas mesmo se o resultado fosse diferente, eu continuaria sendo o pai dele. Porque é isso que pais de verdade fazem, eles não abandonam seus filhos por causa de um exame de DNA. Eles ficam, eles lutam, eles amam. E isso me deu uma perspectiva completamente nova sobre o que significa ser pai. Agora olho para homens que criam filhos que não são biologicamente seus com um respeito enorme, porque sei que esse amor é ainda mais profundo, ainda mais significativo. Outra lição importante foi sobre conhecer realmente a pessoa com quem você se relaciona. Eu achava que conhecia a Camila, achava que depois de anos juntos não existiam segredos entre nós. Mas estava completamente errado. Ela guardou algo gigantesco de mim durante anos e nunca demonstrou nenhum sinal. Isso me fez perceber que precisamos estar atentos, precisamos manter a comunicação aberta, precisamos criar um espaço onde a outra pessoa se sinta segura para falar sobre qualquer coisa, mesmo as coisas difíceis. Claro que isso não garante que a outra pessoa será honesta, a Camila provou isso, mas pelo menos você faz a sua parte. E se a pessoa escolhe mentir mesmo assim, então o problema está nela, não em você. Vocês concordam com isso? Quantos relacionamentos terminam porque as pessoas simplesmente não conversam sobre o que estão sentindo até que seja tarde demais? Também aprendi sobre a importância de ter limites e respeitá-los. Quando a Camila pediu relacionamento aberto, minha resposta imediata foi não porque aquilo violava meus valores fundamentais sobre o que um relacionamento deveria ser. Eu poderia ter cedido, poderia ter tentado aceitar algo que ia contra tudo que eu acreditava só para manter a família junta, mas isso teria sido uma traição a mim mesmo. E provavelmente teria resultado em ainda mais dor lá na frente. Às vezes a coisa mais difícil e mais corajosa que podemos fazer é dizer não, é estabelecer limites firmes e mantê-los mesmo quando isso significa perder algo ou alguém importante. Mas no longo prazo, manter nossa integridade é mais valioso do que qualquer relacionamento construído em cima de concessões que destroem quem somos. E finalmente, aprendi sobre resiliência. Sobre a capacidade humana de se recuperar de situações devastadoras e reconstruir a vida do zero. Naquela noite, quando a Camila revelou tudo, eu senti que minha vida tinha acabado. Achei que nunca conseguiria superar aquilo, que ficaria preso naquela dor para sempre. Mas aqui estou, 1 ano e meio depois, não apenas sobrevivendo, mas vivendo de verdade. Ainda tenho dias difíceis, ainda tenho momentos em que a raiva ou a tristeza voltam, mas são cada vez mais raros.
E cada dia que passa, sinto que estou um pouco mais forte, um pouco mais completo como pessoa. O ser humano tem uma capacidade incrível de se adaptar e crescer através da dor, e testemunhar isso em mim mesmo foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Para quem está passando por algo parecido agora, seja uma traição, uma separação, ou qualquer tipo de quebra de confiança em um relacionamento, eu quero que saibam que vai melhorar. Sei que é difícil acreditar nisso quando você está no meio da tempestade, quando cada dia parece impossível de atravessar. Mas vai melhorar. Não imediatamente, não do dia para a noite, mas gradualmente, um dia de cada vez. Busquem ajuda se precisarem, seja de terapia, de amigos, de família, de grupos de apoio. Não tentem passar por isso sozinhos. Mantenham o foco no que realmente importa, no meu caso era o Miguel, e deixem que isso os guie através dos momentos mais escuros. E lembrem-se sempre de que vocês merecem honestidade, merecem respeito, merecem um relacionamento construído sobre bases sólidas. Nunca aceitem menos do que isso só porque têm medo de ficar sozinhos ou porque já investiram muito tempo em alguém. Tempo investido em algo errado não é razão para continuar investindo mais tempo. Agora eu quero ouvir vocês. Se você chegou até aqui, até o final dessa história toda, primeiro, obrigado por me acompanhar nessa jornada. Segundo, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho porque histórias reais como essa, histórias que mostram tanto o sofrimento quanto a superação, precisam ser compartilhadas. Terceiro e mais importante, conte sua história nos comentários. Você já passou por algo parecido? Já teve sua confiança quebrada de uma forma devastadora? Como você lidou com isso? Como se reconstruiu? Vamos criar aqui uma comunidade de apoio mútuo, um espaço onde pessoas que passaram por situações difíceis possam se ajudar, compartilhar experiências, dar força umas às outras. Porque ninguém deveria ter que passar sozinho pelo tipo de coisa que eu passei. Então comenta aí, compartilha sua história, e vamos crescer juntos. E lembre-se sempre, você é mais forte do que imagina, você merece ser feliz, e você tem todo o direito de exigir honestidade e respeito em seus relacionamentos. Até o próximo vídeo.